Ele falou sobre o otimismo dele em relação à economia brasileira e que ele acha realmente que o Brasil está andando para frente e vai ter um bom crescimento esse ano. Ali é só propaganda, ou Josias, ou não? Você acha que realmente estamos neste caminho? Não, não é só propaganda, não. Se você for analisar, a diferença é abissal entre o governo Lula e a gestão Bolsonaro, né? A começar do bom senso, né? Você abandonou um governo que fabricava crises do nada, que conspirava contra a lógica, que chutava urnas, que desprezava vacinas e voltou a imperar o bom senso. Então, o país voltou a respirar. A gestão do Fernando Haddad rendeu homenagens à lógica. O Lula começou o governo ali, ele que pregava a pacificação, começou o governo comprando guerra com o presidente do Banco Central, e o ministro da Fazenda teve a lucidez de baixar a bola, providenciar uma nova regra para substituir o teto de gastos, rendeu homenagens à responsabilidade fiscal. Estamos aí experimentando os primeiros resultados na economia. Não houve nenhum resultado exuberante, mas houve crescimento no ano passado, já se está estimando um crescimento de alguma coisa em torno de 3% também neste ano. Ocorre que nós estamos vivendo, Fabiola, uma fase absolutamente atípica. Se nós formos verificar o que está se passando nos Estados Unidos, lá também eles têm um ex-presidente amalucado, que é o Donald Trump, com a diferença de que, como não existe lá justiça eleitoral, o Trump não foi declarado inelegível. Está concorrendo ainda e com chances efetivas de vencer a próxima eleição presidencial no final desse ano. Não é nem um pouco negligenciável a hipótese de o Trump voltar à Casa Branca. E isso se dá num cenário econômico que não é ruim para o Joe Biden, o atual presidente. Ao contrário, a economia norte-americana também se comporta bem. Mas, a despeito dos indicadores econômicos, e todos nós que fazemos análise política costumamos atribuir grande importância à economia, não há popularidade sem prosperidade, mas o Joe Biden está enfrentando o risco de perder a eleição presidencial para um presidente absolutamente lunático, como o Donald Trump. Então, a conjuntura econômica, no caso dos Estados Unidos, tem se revelado insuficiente para deter a ameaça da volta do Donald Trump. No Brasil, nós aparentemente não convivemos com a mesma ameaça, porque o Bolsonaro está já foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. No entanto, está aí o bolsonarismo pulsando nas ruas. Então, cabe uma inflexão política da parte do presidente. O governo é infinitamente melhor do que o anterior, ninguém tem dúvida quanto a isso, mas em termos políticos, o Lula não conseguiu desfazer as arapucas que deram ao Bolsonaro condições de vencer o antipetismo na sociedade brasileira. Ainda é grande o receio de um pedaço da população de que o Lula flerte com aquelas maluquices que o Bolsonaro falava durante a campanha. Ah, ele é contra religiões, ele pode fechar igrejas. Esse fantasma, esses fantasmas que o Bolsonaro fabricou, ainda frequentam o imaginário de um pedaço da sociedade brasileira. Cabe ao Lula desmontar essas armadilhas, mostrar que essa sociedade, esse pedaço bolsonarista da sociedade, está se assustando com os fantasmas errados. E o presidente não conseguiu ainda desmontar isso. Cabe a ele tentar fazer. O oxigênio do bolsonarismo é o antipetismo. E ninguém melhor do que para desfazer esse fantasma, ou retirar esse ar que ainda mantém vivo o bolsonarismo, ninguém melhor do que o Lula. E nesse aspecto, no primeiro ano de governo, ele não foi eficaz. E ele tem que refletir para ver o que ele precisa fazer. Evidentemente, ele não vai trazer o bolsonarista inveterado para o lado dele. Mas há um pedaço do conservadorismo brasileiro que desembarcou do Bolsonaro, que votou no Lula, que enxergou o risco democrático que seria a eleição do Bolsonaro para um segundo mandato. Esse pedaço do conservadorismo está órfão hoje. Não está do lado do Lula, as pesquisas mostram isso. Então, o presidente tem que reconquistar esse pedaço. E não basta ficar falando para convertidos.
Então, a maior parte do êxito do primeiro ano de mandato do Lula foi a reconstrução de programas sociais que o Bolsonaro tinha destruído. Com isso, ele rendeu homenagens àquele eleitor que majoritariamente votou nele e que o elegeu, que reconduziu a um terceiro mandato. Agora, ele já falou que precisa fazer acenos também à classe média, mas não fez ainda. Então, há um fosso a ser eliminado pelo Lula. Esse fosso que o separa do pedaço lúcido do conservadorismo. E aí só o presidente pode fazer isso, Fabiola.